Olá, estamos em mais um programa Direito e Cidadania. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. O programa Direito e Cidadania de hoje, ele fala de um tema muito interessante, que é mediação de conflitos no ambiente empresarial e também sobre a arbitragem empresarial. Estamos aqui com o Dr. Leandro Renó, que ele é da PUC Minas e também vice-presidente da área de mediação de uma das maiores câmaras de mediação e arbitragem do Brasil, que é a Camargo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, por ter aceitado Grazi. o convite. Eu queria saber um pouquinho de você, como é que tem sido a sua trajetória nessa área da mediação, conhecer um pouquinho sobre esse tema da mediação e da arbitragem empresarial, como que você tem visto o cenário hoje? Tá certo. Bom, Grazi, em termos de trajetória, né, eu comecei a me interessar pelo tema em 96, né, quando foi divulgada, editada e publicada a Lei Brasileira de Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96, e desde essa época eu direcionei os meus estudos e a minha profissão para trabalhar com os métodos extrajudiciais, né? No início era essencialmente com arbitragem, né? Na época eu lembro muito bem que a própria Camargo, quando ela foi inaugurada em 98, ela era um departamento praticamente da FIENG, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e eu pude participar do evento de inauguração e foi lá que eu fiz contato com o pessoal da Camargo e acabei fazendo um estágio lá, depois trabalhando como assessor jurídico na Camargo, e minha trajetória foi toda no início voltada para a arbitragem. Por quê? Porque eu sempre gostei mais da área empresarial, né? Eu sou formado em Direito e a área empresarial ela sempre me atraiu mais, como objeto de estudo, de trabalho e tudo mais. Então, a arbitragem desses métodos, já que eu não gostava muito do contencioso judicial, era o método que eu percebia que era mais adequado para o meu perfil, né? Porque eu queria fugir do contencioso judicial, eu queria buscar uma alternativa a isso para me manter no direito, né? Eu obviamente tive aquele profissional, e eu tive aquele momento que acho que todo estudante tem, que quando fala assim, agora o que eu faço, né? E de se sentir vocacionado. Exato, e eu tive experiência em escritório, não gostava muito, e falei assim, bom, e agora o que eu faço com o curso de direito que eu fiz? E foi quando eu encontrei o caminho da arbitragem. Por outro lado, o que aconteceu? Eu fui me dedicando muito à arbitragem, mas a arbitragem, ela é também muito próxima do processo judicial. Por quê? Porque ela também é um contencioso. É um contencioso talvez melhorado, talvez mais tranquilo, né? Ou seja, você vê que as partes estão ali com uma postura mais adequada no tratamento daquele conflito. Conta pra gente como que funciona, né? Então, a arbitragem, pro pessoal. Então vamos lá. Então, o que é a arbitragem, né? Para quem talvez não conheça, né? A arbitragem é uma forma de você resolver os conflitos fora do judiciário, tá? Mas dentro de um processo, dentro de um procedimento muito parecido com o processo judicial. Em que forma? De que forma? Você vai ter as partes, digamos, a parte A e a parte B, cada uma defendendo os seus interesses, os seus direitos, né? Mas com um objetivo comum que é de convencer um terceiro, que é o julgador, que na arbitragem a gente chama de árbitro, no judiciário a gente chama de juiz, né? E esse julgador, esse árbitro, então, uma vez que ele seja convencido pelo direito de um ou de outro, pelos fatos, da forma como foram apresentados, e aí você tem todo um procedimento com produção de provas, ouve testemunhas, marca audiência, analisa documentos e tudo. Ao final desse processo, então, esse julgador, esse árbitro, que pode ser um ou três, então ele ou eles irão proferir uma sentença. Então, ao final, eles dão uma sentença, que é uma sentença arbitral, que, conforme estabelecido desde 96 na Lei 9.307, é uma decisão que tem força de título executivo judicial, ou seja, vale exatamente a mesma coisa
que uma sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, é como se você tivesse tido um processo judicial com uma sentença passado por todos os recursos e aquela decisão está definitiva. Então, a decisão desse árbitro tem o mesmo peso, o mesmo valor. É exclusivo para conflitos de natureza patrimonial e direitos disponíveis. Né? Ah, legal. Você estava até falando com relação à proximidade da arbitragem com o processo e ao mesmo tempo comentou que tinha se atraído pela arbitragem e não pelo processo judicial. Me conta um pouquinho dessa diferença. E aí isso acabou que influenciou o meu trajeto também, né? Nossa. Porque eu tive a experiência do contencioso judicial em um escritório de advocacia, não me agradou a experiência e eu queria fugir daquilo. Né? E na época eu não queria abrir mão do meu interesse pela área empresarial. Então, sim. dos métodos que tinham na época, que eu tinha conhecimento, eu cheguei até a fazer uma capacitação num programa do Sebrae, do BID e da CACB, que trabalhava, a proposta era fomentar multiplicadores em mediação e arbitragem. Então eu tive a capacitação em arbitragem e mediação. Mas na época, isso foi lá nos 2000, 2001, a ideia que a gente tinha era, não, você quer trabalhar com a área empresarial, você vai para a arbitragem. Você quer trabalhar com família, briga de vizinho, comunidades carentes, você vai para a área da mediação. Né? E como eu gostava muito da área empresarial, eu acabei direcionando minha carreira para a área, para a arbitragem. Né? Porque, tanto é que hoje, o que você tem de arbitragem, tanto no Brasil quanto no mundo, é tudo voltado para a área empresarial. Né? Até na nossa legislação, por essa limitação mesmo, só direitos que possam ser negociados e que tenham um cunho patrimonial ali para ser discutido. E isso foi o trajeto da minha carreira até recentemente. Né? E até recentemente, né, Grazi, você também é da área da mediação, você sabe muito bem disso, né? Efetivamente a gente via essa separação como uma separação quase que definitiva, né? Questões de conflitos empresariais, arbitragem. Os demais, família, briga de vizinho, etc., mediação. Mediação não combina com a área empresarial. Então a gente tinha meio que essa impressão, até por conta da própria evolução que esses métodos tiveram no Brasil. Né? A mediação, que aí já é uma outra proposta, né? Ela era muito já utilizada mesmo nessa área comunitária, já era muito utilizada na área de família, já pressupunha a importância do diálogo entre as pessoas. E nessas áreas a gente vê que existe muita a relação, né, de um vínculo ali próximo, realmente na área empresarial parecia distante. Isso, porque tem-se essa ideia, né, no caso da mediação, que a proposta ali é favorecer o diálogo entre duas ou mais pessoas que estão numa situação de conflito, para que elas próprias consigam, através da comunicação, através desse diálogo, enxergar uma solução que seja melhor para ambos, que gere ganhos mútuos, etc. Né? Então essa é a proposta da mediação. E na área empresarial, as pessoas não conseguiam enxergar como que isso se aplicaria. Né? Então vamos deixar curiosidade para o pessoal assistir no segundo bloco, porque a gente tem muito papo ainda para render, e fique com a gente. Estamos de volta com o programa Direito e Cidadania, com o tema de mediação e arbitragem empresarial, com o Dr. Leandro Renaud, que está falando com a gente um pouquinho dessa sua trajetória mesmo nesses dois segmentos, como vice-presidente da área de mediação lá da Camarb, que é uma das maiores câmaras de mediação e arbitragem aqui do Brasil, e ao mesmo tempo é também um professor de cadeira lá da PUC Minas e está aqui representando também a instituição. Estávamos conversando então sobre a mediação empresarial, um pouquinho dessa questão de como que a mediação se via um pouco distante da área empresarial e a arbitragem um pouco mais próxima, e parece que esse cenário deu uma modificada e a gente queria saber como é que é a sua visão então dessa área. Bom, aí realmente essa mudança eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto, né? Eu fui diretor do CONIMA, do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, durante um certo tempo, e o CONIMA talvez tenha sido um dos precursores em chamar atenção também para a mediação na área empresarial. Eu não lembro que ano que foi, mas eles chegaram a fazer um evento sobre mediação empresarial, inclusive lançaram um livro com artigos sobre mediação empresarial, e isso já foi uma primeira sinalização de que mediação e área empresarial não estavam tão distantes. Ou seja, antes, um parêntese, desculpa, conta pra gente um pouquinho do que é o CONIMA, para o pessoal entender. Tá, o CONIMA, que é um conselho, uma entidade, né, que foi criada com o objetivo de
alguma maneira, ajudar as câmaras e os centros de mediação e ou de arbitragem a se organizarem. Então, ele é uma referência importante, provavelmente a principal referência que a gente tem no Brasil para as instituições de mediação e de arbitragem. Então, ele ajuda dando orientações, ele faz o cadastro dessas câmaras para serem câmaras que possam servir de referência no cenário, ou seja, você não precisa cadastrar uma câmara, mas, ou seja, você entra como um associado, como um filiado ao CONIMA, você passa a ter o respaldo do CONIMA, né? E as pessoas, quando precisarem saber se a sua instituição ela é séria, se ela presta um serviço de qualidade, o CONIMA ele tem esse cuidado de fazer essa avaliação quando ele vai receber novos filiados, né? Então, ele acaba sendo uma entidade de referência, assim como na área de arbitragem, talvez com um cunho um pouco mais acadêmico, a gente tem o Comitê Brasileiro de Arbitragem, o CEBAR, né? E que também hoje tem se dedicado também à área de mediação. Acho que quando o pessoal da arbitragem, como eu, percebeu esse viés empresarial também na mediação, a mediação passou a interessar também ao pessoal da arbitragem, né? E foi o que aconteceu comigo. Né? Ótimo, então eu vou até fechar o parênteses para a gente voltar para essa questão da mediação hoje empresarial borbulhando, né? Como que as pessoas têm visto, têm tido uma boa adesão, como é que tem sido assim, esse cenário? Ok. O que eu acompanhei nos últimos 5, 6 anos foi efetivamente, no caso da mediação empresarial, um movimento forte vindo de fora para dentro no Brasil, né? Foi muito mais um interesse e talvez até uma demanda de empresas estrangeiras que têm atuação no Brasil, né, junto a institutos internacionais, como por exemplo o Instituto CPR, que é um instituto norte-americano, que foi organizado e é financiado pelas maiores empresas do mundo, né, as principais multinacionais, né, assim como o IMI, que é o Instituto Internacional de Mediação, que tem um braço aqui no Brasil hoje, que é o ICFMED, que é um instituto português que faz certificação de mediadores. Ou seja, houve um movimento de várias instituições aí, estrangeiras, por demanda dos seus membros, né, dos seus financiadores, que são as grandes empresas, e falaram o seguinte: olha, nós queremos resolver os conflitos na área empresarial de uma maneira mais adequada no Brasil. Né? Você tem o judiciário, nós não queremos que as coisas vão parar no judiciário. A arbitragem, ela é interessante, mas ela é interessante para determinados tipos de conflitos, mas a mediação, ela tem que ser estimulada no Brasil na área empresarial. Por quê? Porque ela gera uma série de ganhos, ganho de tempo, redução de custos, melhora as relações entre as empresas, porque, queira ou não, passou-se a perceber que se a mediação ela favorece a comunicação, favorece a relação das pessoas, ainda que eu esteja falando de pessoas jurídicas, de empresas, as empresas elas são formadas por pessoas. E essas pessoas elas têm divergências de opinião, têm divergências de visão, e muitas vezes os conflitos eles surgem exatamente nessas divergências, nesses conflitos pessoais que acabam se estendendo para a empresa como um todo. Então eu acompanhei isso, né, esse movimento aí. Não, é ótimo, porque afinal de contas, como você mesmo disse, gente, são pessoas, né? E essas pessoas, por mais que seja uma multinacional, às vezes uma empresa muito grande, tem sentimentos, tem suas emoções, às vezes não concorda com alguma coisa, dependendo da forma com que o outro diz, aquilo ali gera um estresse, e dependendo de como for, isso pode prejudicar um negócio, pode prejudicar, inclusive, as pessoas que usufruem, de alguma maneira, né, dessas empresas, né? Que normalmente, pelo que a gente saiba, são grandes empresas, né? Que procuram mediação, arbitragem, tem até cláusulas que tem junto. Conta pra gente dessas cláusulas que tem, né, de mediação e de arbitragem nesses contratos grandes aí já. Tá. Bom, a forma de você escolher esses métodos, seja arbitragem, seja mediação, seja qualquer outro método, é efetivamente pela manifestação da sua vontade. Ou seja, você dizer, olha, eu não quero levar isso para o judiciário, eu quero resolver isso de uma outra forma, por um outro método, né? Isso pode se dar pela simples manifestação das vontades no momento em que surge o conflito, né? Eu viro, olha, Grazi, não funcionou aqui essa nossa relação contratual, vamos resolver isso no judiciário. Mas qual que é o risco de você deixar para tratar isso quando surge o conflito? Das partes chegarem a uma conclusão que, olha, para mim, uma das partes pelo menos talvez tenha essa visão, para mim o melhor é deixar isso ficar lá anos no judiciário, vou empurrar isso com a barriga e tudo, né? Quando você pensa nessa possibilidade antes de surgir o conflito, quando você está negociando um contrato, estabelecendo uma relação jurídica qualquer com uma pessoa, é muito mais interessante. Por quê?
Porque nesse momento as partes estão com boa vontade, estão com boa fé, elas estão ali imbuídas de um sentimento de cooperação, de construir algo juntas, né? Então, quando você tem esse ambiente, ele é mais adequado para se pensar também em como que, eventualmente, se surgirem desentendimentos, conflitos no futuro, qual que seria a forma mais adequada da gente resolver isso, né? E aí você tem diferentes formas de colocar isso num contrato, por exemplo. Você pode usar aquela cláusulazinha padrão, que a maioria dos contratos tem, a gente chama de cláusula de eleição de foro, já indicando que os conflitos serão resolvidos no foro da comarca de Belo Horizonte, por exemplo, né? Ou você pode passar a pensar nesses outros métodos. E aí você tem várias possibilidades. Uma cláusula só de arbitragem, uma cláusula só de mediação, ou o que tem sido a tendência hoje em dia, que é das cláusulas escalonadas, né? De você pensar que o conflito ele pode ser abordado em diferentes momentos de diferentes formas, né? E que não necessariamente um único método vai ser a única alternativa. Então você pode pensar de repente que uma primeira etapa seria tentar uma negociação direta, né? Mas aí você estabelece um prazo para ver se essa negociação direta ela avança. Não avançando, alguma das partes tendo interesse em passar para uma segunda etapa, que seria, por exemplo, olha, diretamente nós não estamos conseguindo resolver. Vamos chamar um terceiro, um mediador, por exemplo, que possa ajudar nessa nossa negociação aí, né? E fazer essa comunicação fluir melhor. Então você coloca uma segunda etapa, uma mediação. Também estabelece um prazo, uma regra para isso. Não conseguimos, por acaso, resolver na mediação, né? Então qual que seria a terceira etapa? Já seria ir para um contencioso judicial ou seria ir para uma arbitragem? Então isso tudo tem que ser objeto de uma análise muito criteriosa, tanto em relação a quais são os métodos mais indicados para esse perfil de contrato, tendo em vista os tipos de conflitos que podem surgir, avaliar a redação mais adequada para essa cláusula, para de repente a redação não ficar confusa e gerar problemas depois, né? Se a gente vai fazer esses métodos, a mediação e a arbitragem principalmente, ad hoc, ou seja, sem uma instituição, sem uma câmara próxima ou com a intervenção de uma câmara auxiliando as partes e os mediadores ou árbitros na condução desse procedimento. Então isso tudo tem que ser um objeto de uma análise bem criteriosa das partes. E é uma forma de você assegurar que lá na frente, surgindo algum conflito, que isso seja encaminhado para o método que você percebeu que é o mais adequado ali para aquele tipo de situação. Nossa, ótimo, assim, eu quero te agradecer mais uma vez, porque foi bastante esclarecedor, assim, essa conversa, esse papo, porque a gente está aqui exatamente com esse propósito de levar informação para as pessoas e realmente são métodos tão importantes. Se você puder, por favor, até deixar uma mensagem, assim, um incentivo para as pessoas procurarem, o que você entende que seria interessante de deixar de recado para as pessoas sobre essa temática que a gente conversou? Bom, o importante é entender que esses métodos, eles estão sendo oferecidos em diferentes âmbitos aí no Brasil hoje. Você tem arbitragem, realmente ela tem sido trabalhada mais nas câmaras privadas e acaba que tem efetivamente um custo mais elevado, né? Então não é para qualquer caso. A mediação, por outro lado, você tem diferentes formas de ter acesso à mediação. Hoje o próprio Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, ele tem oferecido esse serviço como uma possibilidade de otimizar a própria atuação do judiciário. Então você pode, antes de iniciar um processo judicial, levar os conflitos para mediação pré-processual no Sejusques, que são Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania dos tribunais. Você tem as universidades hoje, dentro dos seus serviços de assistência judiciária, é o caso da PUC Minas, por exemplo, que tem oferecido serviço de mediação para as pessoas que procuram essa assistência judiciária. E você tem também as câmaras privadas e mediadores privados que oferecem esses serviços, e aí com valores e propostas diferentes, dependendo do perfil do interessado. E também você tem hoje vários cursos sendo oferecidos, tanto na área de mediação como de arbitragem. A própria PUC Minas tem oferecido, Camarb tem estimulado, várias instituições aí. Então é realmente se informar, procurar ter acesso aos meios de saber como utilizar esses métodos, que com certeza todo mundo se beneficia tentando buscar uma solução mais interessante, mais adequada para os conflitos. Que seja boa para todo mundo, né? Exato. Muito obrigada mais uma vez. Fique com a gente nos próximos programas, sempre com um convidado especial para poder trazer um conteúdo de primeira qualidade para vocês. Até mais!